A manhã começava como qualquer outra no sertão de Minas Gerais. O sol ainda nem havia despontado direito quando Jacira Menezes, 62 anos, já cuidava das galinhas no quintal da sua pequena fazenda de subsistência. A terra era árida, o poço raso, mas a força de vontade daquela mulher era funda como o sertão inteiro. Ela usava uma saia rodada, desbotada pelo tempo, e andava de chinelo gasto, o rosto marcado pelas décadas de luta com a enxada. E o sorriso, bem, o sorriso era quase invisível. Jacira perdera os dentes da frente há anos, depois de uma infecção maltratada. Nunca teve dinheiro para prótese, e com o tempo se acostumou com o vazio na boca, assim como havia se acostumado com o silêncio da própria história. Ninguém ali imaginava que aquela mulher, com aparência simples e fala arrastada, carregava dentro do peito uma voz que um dia ecoara por salões de festa e coretos de cidade pequena. "Ô, Zeca, para de bater nas latas e vem comer logo!" gritou ela pro neto de 7 anos, que brincava com panelas velhas no terreiro. Jacira cuidava do neto sozinha desde que a filha foi embora para São Paulo, prometendo mandar dinheiro que nunca chegava. O menino era tudo que ela tinha, e tudo que precisava. Naquela manhã, enquanto cortava o pão duro com a faca cega, Jacira cantarolava baixinho uma canção antiga, daquelas que o povo quase não lembrava mais. Era algo entre o forró raiz e um bolero arrastado. A melodia era triste, mas a voz, mesmo sussurrada, tinha uma profundidade que fazia o vento parar para ouvir. Zeca, curioso, perguntou: "Vó, de onde você sabe essas músicas?" Jacira sorriu, tímida. "De um tempo em que eu ainda cantava para mim mesma, meu filho. Mas aquele tempo estava prestes a voltar, só que não do jeito bonito que ela merecia, e sim com deboche, escárnio e risos de canto de boca. Porque a festa da cidade estava chegando, e alguns moradores tinham planos cruéis para ela. Todos os anos, a cidade de São Jerônimo do Vale organizava uma única festa que reunia o povo da zona rural e da sede, a Festa do Padroeiro, em homenagem a São Jerônimo. Era ali que as vaidades da elite local se misturavam ao suor dos trabalhadores da roça. Tinha desfile de cavalo, missa campal, barraca de quermesse e um concurso musical que premiava a melhor voz da região. Só que aquilo, há muito, havia deixado de ser sobre talento. Era palco para exibicionismo dos filhos dos políticos, dos donos de terras e dos comerciantes influentes. Tudo combinado, tudo arranjado. Este ano, o nome mais cotado para vencer era Eduarda Rangel, filha do prefeito e estudante de canto em Belo Horizonte. Cabelos lisos, roupas de marca e uma arrogância que dava nó em estômago. Ela achava graça das roupas simples dos agricultores e zombava dos sotaques carregados. "Esse concurso é só uma formalidade, né, gente?" dizia rindo com suas amigas no salão da prefeitura. "Ninguém vai votar numa roceira sem dente que canta música brega." A frase não era por acaso. Ela falava de Jacira. Nos bastidores, um grupo de jovens endinheirados, entre eles Bruno, filho do juiz, e Gustavo, herdeiro da rede de supermercados local, planejavam um momento engraçado para a festa. Queriam subir alguém ao palco para virar piada. E Jacira, com seu jeito calado, sua aparência humilde e seus dentes ausentes, parecia o alvo ideal. "Ela canta baixinho umas músicas velhas. Imagina ela no palco com aquele sorrisão banguela", disse Bruno gargalhando. "Vai ser o auge do meme." A ideia era suja, mas pegou. Eles sabiam que ela jamais se inscreveria sozinha, então cuidaram disso por conta própria. No dia seguinte, um recado chegou até a fazenda da senhora. Era uma folha sulfite, escrita à mão, com o carimbo da prefeitura. "Parabéns! Sua inscrição para o concurso de talentos da Festa do Padroeiro foi confirmada. Apresente-se às 19 horas, no palco central." Jacira arregalou os olhos. Ela não entendia. Nunca se inscrevera. Mas ali estava o papel. E o neto, animado, já pulava de alegria. "Vó, você vai cantar! Vai mostrar sua voz para o povo todo!" Jacira não sabia o que fazer. Um frio correu por sua espinha. No fundo, algo lhe dizia que aquilo era uma armadilha. Mas ela também sentia outra coisa. Algo que há décadas ela tentava calar dentro de si e que talvez estivesse pronto para ser ouvido outra vez. Jacira passou o resto do dia com a cabeça rodando. Sentia o estômago embrulhado, as mãos suadas, o coração pesado. No fundo, ela sabia. Sabia que aquela inscrição não era por carinho, e sim por deboche. Mas, ao mesmo tempo,
Era a primeira vez, em mais de 30 anos, que alguém, mesmo com segundas intenções, a colocava novamente diante de um palco. No passado, bem antes de ser chamada de Ascendente, ela já havia sido conhecida como Jaci da Voz de Ouro. Aos 22, cantava em casamentos, festas de colheita e encontros nas praças das cidades vizinhas. Cantava com sentimento, com verdade, com alma. Mas o destino tinha outro plano. A morte precoce do marido, a criação solitária da filha e o abandono da própria juventude para virar coluna da família. O canto? Esse ficou guardado no peito, como uma carta que nunca foi enviada. À noite, sentada na beira da cama, Jacira tirou de dentro de uma caixa velha uma fita cassete onde havia gravado, ainda jovem, sua música preferida. Um modão sertanejo esquecido, cheio de dor, mas também cheio de resistência. A fita nem tocava mais. O aparelho havia quebrado anos atrás, mas a melodia estava viva dentro dela. Na varanda, o neto Zeca apareceu com uma flor arrancada do mato e colocou atrás da orelha da avó. Vai ficar linda pro dia da apresentação. Jacira sorriu de canto, sem dentes, mas com ternura. Você acha mesmo que sua avó consegue cantar na frente daquele tanto de gente, menino? Zeca a olhou sério. A senhora canta melhor que qualquer um. Eu sei. Ela segurou a emoção. Não por vergonha, mas por medo. Medo de decepcionar o único coração que ainda batia com ela. Na madrugada, quando todos dormiam, Jacira foi até o curral e, sob o luar, começou a cantar baixinho, como fazia quando jovem, para acalmar as vacas. A voz saiu fraca, hesitante, mas logo foi ganhando força. E ali, apenas o campo como plateia, ela redescobriu o som da sua alma. O timbre? Lindo. A afinação? Impecável. A emoção? Rasgava. Se alguém tivesse ouvido, não acreditaria que aquele canto vinha de uma senhora simples do sertão, sem estudos, sem técnica, sem vaidade. Mas ninguém ouviu. Ou pelo menos foi o que ela pensava, porque a alguns metros dali, atrás da cerca, alguém a observava no escuro, segurando o celular e gravando tudo, de forma escondida, maliciosa, esperando a piada se concretizar na noite da festa. Eles achavam que estavam preparando uma humilhação, mas estavam prestes a despertar uma revolução. Na manhã seguinte, enquanto Jacira colocava o feijão no fogo de lenha e varria o terreiro, um riso abafado ecoou do outro lado da estrada. Eram Bruno e Gustavo, assistindo ao vídeo que haviam gravado na noite anterior, escondidos entre os eucaliptos. Olha isso, véi! A véia canta como se fosse a rainha do sertão, e sem um dente na boca, zombava Bruno, enquanto Gustavo ria com o celular em mãos. Eles não só haviam filmado a cantoria noturna, como também haviam editado o vídeo, colocando efeitos engraçados, distorcendo a imagem da boca de Jacira e adicionando risadas falsas ao fundo. Intitularam o arquivo como A Fada Desdentada do Sertão, prévia do show do ano. E com um clique, o vídeo foi enviado num grupo de WhatsApp chamado Poderosos SJ, onde os filhos da elite local compartilhavam fofocas, escândalos abafados e agora chacotas com a senhora mais humilde da região. Em menos de 2 horas, o vídeo viralizou pela cidade. No bar do Tonico, nas mesas da feira, até nas escolas, as pessoas começavam a comentar. Você viu a véia que vai cantar na festa? Misericórdia! Tadinha! Nem sabe que virou piada. Só quem não fazia graça era a Dona Elita, uma costureira idosa que morava 2 casas depois da fazenda de Jacira. Ao ver o vídeo no celular da neta, sua expressão mudou. Não foi de riso, mas de dor. Isso é crime. Isso não é brincadeira. Isso é covardia. Elita conhecia Jacira desde mocinha. Sabia que aquela mulher já tinha sido a alma das serenatas da juventude de muitos ali. E o que estavam fazendo com ela era cruel demais. Enquanto isso, na casa de Jacira, ela ainda não sabia de nada. Preparava sua melhor saia, costurada à mão com retalhos antigos, enquanto o neto lustrava os sapatos velhos com casca de banana. Os dois tratavam o evento como uma chance real de brilhar. Jacira até ensaiava algumas variações da música, ajustando tons que ela sabia de ouvido, mas que fariam qualquer cantor profissional respeitar. Por volta das 16 horas, Elita apareceu na porteira. Trouxe um pano na mão. Jacira, eu soube o que fizeram. Fizeram o quê, minha amiga? Perguntou ela sem entender. Elita suspirou fundo, segurando o impulso de mostrar o vídeo ali mesmo. Promete que não vai se abalar?
Eles andam fazendo troça com sua apresentação. Tão querendo te usar pra zombaria. Tô com raiva até agora. Jacira sentiu a alma sair do corpo por um segundo. Mas depois, respirou fundo, ergueu a cabeça e respondeu com os olhos marejados. Pois se é pra rir de mim, que riam. Mas vão ouvir minha voz do mesmo jeito. Elita se calou. O que ela viu naquele olhar não era vergonha. Era algo maior. Uma serenidade que vinha de quem já havia enfrentado coisa pior. O fim de tarde chegou com um céu pintado de dourado. A cidade inteira começava a se deslocar para o Largo da Matriz, onde barracas já soltavam cheiro de milho assado, pastel de vento e algodão doce. O palco estava montado com luzes improvisadas e caixas de som potentes emprestadas pela rádio local. Um banner gigante trazia a inscrição em letras garrafais: Concurso de talentos, uma voz, uma história. Ironia fina, para quem sabia que uma das vozes mais autênticas da região estava sendo levada ali como piada. Jacira desceu da caminhonete emprestada de Elita com o neto pela mão. Usava a saia florida que ela mesma havia costurado, um chale bordado com linhas antigas e uma sandália que já não tinha mais salto, mas andava com dignidade. Na praça, os risinhos começaram. É ela! A desdentada do vídeo! Não acredito que ela teve coragem de vir! Jacira ouvia. Cada palavra cortava como faca, mas ela fingia não escutar. Mantinha o olhar firme no palco. Zeca, do seu lado, segurava sua mão com força. Ao longe, Eduarda Rangel, de vestido vermelho e maquiagem de salão caro, ajeitava os cabelos enquanto tirava selfies com a plateia. Seus olhos encontraram Jacira, e ela não resistiu ao veneno. Boa noite, vozinha. Trouxe a dentadura hoje ou vai cantar no assobio mesmo? Algumas pessoas riram. Outras baixaram a cabeça envergonhadas. Mas Jacira não respondeu. Olhou para Eduarda como quem vê uma criança fazendo birra. Eu vim cantar. Só isso. Na área dos bastidores, Bruno, Gustavo e os outros rapazes do grupinho do mal estavam preparados com os celulares a postos. Eles queriam filmar cada segundo da suposta humilhação. E, claro, estavam confiantes de que seria hilário. No palco, o apresentador, um radialista fanfarrão chamado Túlio Barrada, começou a chamar os concorrentes. Cada apresentação vinha com aplausos mornos, comentários maldosos e algumas vaias. Eduarda foi anunciada com pompa. Ela vem de família importante, estuda em BH e tem 3 troféus no currículo, a brilhante Eduarda Rangel. Ela subiu como uma estrela, cantou uma música pop com arrogância técnica e recebeu gritos ensaiados do grupo de amigos. Mas ninguém se emocionou. Era tudo plástico. Faltava alma. Quando chegou a vez de Jacira, o tom do apresentador mudou. E agora, um momento especial, direto da zona rural, com muita coragem e simplicidade. Recebam, Jacira Menezes. Risos abafados ecoaram, gritos imitando galinha. Um mu no fundo. Zeca apertou ainda mais a mão da avó. Vó, você consegue! Fecha o olho, só canta. Jacira subiu, sozinha, luz forte no rosto. As vozes zombeteiras tentavam derrubá-la, mas ela olhava adiante. Cada passo no palco era como caminhar sobre brasas. No canto, o tecladista contratado perguntou: Dona Jacira, sabe o tom? Não sei de tom, moço, mas sei da alma. Toca aí que o resto é comigo. O silêncio que precedeu sua voz parecia eterno. Mas assim que ela abriu a boca, algo mudou no ar. O primeiro acorde soou no teclado. Simples, sereno, quase tímido. Jacira segurou o microfone com as 2 mãos. Seus olhos fechados, o coração disparado, mas sua alma firme. Ela respirou fundo e começou a cantar. E quando a primeira nota saiu, foi como se o tempo parasse. Aquela voz não combinava com a imagem que todos conheciam. Não vinha de técnica, nem de palco. Vinha da terra, da dor, da coragem. Era um timbre rouco, quente, forte e ao mesmo tempo doce, quebrado e cheio de saudade. O povo parou. Até os celulares baixaram. As risadas cessaram. Os olhos que antes a julgavam agora pareciam hipnotizados. A música era uma moda de viola antiga, cheia de palavras simples e sentimentos gigantes. Uma canção que falava de perder e continuar, de ser deixado e ainda assim amar, de envelhecer e não esquecer. Jacira não cantava apenas com a voz. Ela contava uma história, a dela. O pessoal mais velho na plateia começou a se emocionar primeiro. Depois vieram os outros. Um a um, os olhares se tornaram sérios. Ninguém mais ria.
Nem os maldosos, nem Eduarda, nem Túlio Barrada. Até Bruno, que segurava o celular pronto para zombar, se pegou com a mão trêmula e o queixo apertado. Lá na frente, Zeca olhava a avó como se fosse a mulher mais poderosa do mundo. Ele sorria com o peito estufado e os olhos brilhando. E quando Jacira chegou na parte final da canção, com a voz explodindo de emoção e verdade, uma lágrima caiu no rosto de Dona Elita, lá no meio da plateia. E depois outra, e outra, até que alguém começou a aplaudir antes mesmo de ela terminar. O último verso ecoou no ar como uma oração. E então, silêncio. Um silêncio absoluto, denso, quase sagrado. E logo depois, aplausos. Primeiro tímidos, depois, em pé, uma onda. Um levante. A praça de São Jerônimo do Vale, que um dia zombou da Sem Dente, agora batia palmas de pé, com lágrimas nos olhos e o coração na boca. Jacira, em choque, apenas respirava. Ela não esperava nada daquilo. Subira para ser humilhada, mas saiu ovacionada. No canto do palco, Túlio Barrada limpava os olhos, sem entender o que estava sentindo. E Eduarda, paralisada, sem fala, com o ego esmagado diante da evidência. Talento não tem roupa, não tem dente, não tem sobrenome. Na plateia, alguém gritou: "Canta mais uma, Jacira!" Outro gritou: "Essa é a verdadeira rainha do sertão!" E foi nesse momento, quando tudo parecia impossível de melhorar, que uma figura inesperada apareceu caminhando até o palco. Um homem alto, de chapéu e terno simples que ninguém reconheceu de imediato. Ele segurava algo na mão e vinha com os olhos marejados. O homem subiu ao palco devagar, com passos firmes, mas respeitosos. Ele usava botas gastas, camisa social arregaçada e um paletó de linho leve, típico de quem vive entre a cidade e o campo. Ninguém na plateia parecia saber quem era, nem Jacira. Ele parou diante dela, com o envelope nas mãos. A multidão observava em silêncio. Boa noite, disse ele com a voz grave e pausada. Desculpe interromper, mas eu precisava fazer isso agora, porque essa mulher me fez lembrar quem eu sou. Jacira o olhava, confusa. Moço, eu te conheço? Ele sorriu emocionado. Talvez não se lembre de mim, mas eu nunca esqueci de você. Meu nome é Leôncio Brandão. Sou produtor musical aposentado. Estive aqui há quase 30 anos, quando São Jerônimo ainda tinha só um coreto no centro e o rádio da cidade era a única coisa que se ouvia à noite. Alguém na plateia murmurou: Leôncio, não é aquele que descobriu a dupla Zé Ramalho e Nicanor? Ele assentiu. Naquela época, ouvi você cantar numa festa de colheita. Você nem me viu. Eu tava no fundo, quieto, e pensei, essa mulher vai explodir no Brasil. Mas quando voltei semanas depois, disseram que você tinha sumido dos palcos, que havia largado tudo por conta da família. Eu tentei te procurar, mas você desapareceu. Jacira, surpresa, levou a mão à boca. Leôncio continuou. Hoje, quando te ouvi, foi como se 30 anos tivessem sido varridos do mundo. A sua voz, mulher, é feita de terra, lágrima e verdade. Eu chorei lá na plateia. Chorei mesmo. E olha que já vi artista do mundo inteiro. Ele então estendeu o envelope em sua direção. Aqui dentro tem uma proposta. Não é um contrato de gravadora, nem promessa de fama. É um convite. Eu tô montando um projeto social de música para mulheres maduras com talento escondido. Vozes que a cidade ignorou, que o tempo encobriu. Quero que você seja o coração desse projeto. Quero que você cante, e ensine, e emocione, como fez comigo hoje. A multidão voltou a aplaudir, mais forte ainda. Mas Jacira, em choque, demorou a reagir. Ela não entendia como, num só dia, tudo podia mudar. Ela, que foi parar ali como motivo de zombaria, agora recebia um convite para liderar algo maior que qualquer prêmio de concurso. Mas antes de aceitar qualquer coisa, ela abaixou o microfone, olhou para Zeca na plateia, com os olhos brilhando, e sussurrou sem que ninguém ouvisse. Você tá vendo isso, meu filho? A avó virou canto de verdade. E foi quando ela virou de volta pro microfone que Leôncio disse algo que paralisou todos. Jacira, eu sei que hoje eles te chamam de sem dente, mas eu te chamo de voz inteira, porque foi isso que você me mostrou hoje. Que alma nenhuma é incompleta quando canta com verdade. A praça veio abaixo em aplausos. Até gente que tinha zombado chorava agora. E no meio da comoção, escondida entre a multidão, Eduarda, a filha do prefeito, olhava tudo com os olhos marejados. Não de arrependimento, mas de vergonha.
Aos poucos, o mundo dela desmoronava. Eduarda desceu do palco como uma sombra. O vestido vermelho, que antes parecia brilhar sob os holofotes, agora parecia pesado demais para sustentar seu ego ferido. Ela caminhou pela lateral da praça, desviando dos olhares. Sabia que tinha sido derrotada, mas não por uma concorrente, e sim pela verdade que ela jamais alcançaria com técnica ou fama, pela pureza que nenhuma escola de canto ensina. No palco, Jacira desceu devagar, segurando o envelope de Leôncio como se fosse algo sagrado. Elita veio correndo e a abraçou com força. Zeca, com os olhos arregalados, pulou no colo da avó. Vó, você é famosa agora? Jacira riu pela primeira vez naquela noite. Um riso leve, sem medo de mostrar o que faltava nos dentes. Porque agora, o que sobrava na alma era o que importava. Não, meu filho, eu sou só alguém que teve coragem de cantar de novo. Mais adiante, enquanto o povo ainda vibrava, o prefeito Olavo Rangel, pai de Eduarda, cochichava com um assessor. Isso não estava nos planos. Queimaram minha filha. E agora vão ficar com pena dessa senhora. Quer que a gente interrompa o evento? Inventamos um problema no som, talvez. Não, já está feito. Mas essa mulher, ela não pode virar símbolo. Ela nos expõe. E foi assim que, do mesmo jeito que começou a história da humilhação, começou também a história da resistência. Leôncio voltou ao microfone e pediu licença ao público. Amigos, peço a todos um instante. Eu mesmo vou abrir mão do protocolo aqui. Jacira não precisa competir. Ela já venceu. E como jurado especial deste evento, declaro a apresentação dela como o momento mais marcante desta edição da Festa do Padroeiro. A multidão explodiu novamente. Não era mais um concurso. Era um ato de redenção coletiva. Mas nem todos aceitavam essa mudança. No dia seguinte, Eduarda publicaria um vídeo nas redes sociais dizendo que a festa tinha sido manipulada, que havia politicagem por trás da aclamação de Jacira e que tudo não passava de uma jogada populista para comover o povão. O vídeo viralizou, mas não como ela esperava, porque naquele mesmo dia, alguém respondeu. E não foi Jacira. Foi alguém muito mais improvável, a professora de canto de Eduarda, direto de Belo Horizonte. Num vídeo simples, sem maquiagem, ela olhou para a câmera e disse: "A Eduarda tem técnica, mas a dona Jacira tem verdade, e entre perfeição e emoção, eu fico com quem canta com a alma." A partir dali, o Brasil rural começou a tomar conhecimento da história. E os holofotes, que antes jamais se voltariam para uma velha ascendente da roça, agora estavam prestes a iluminar um Brasil esquecido, onde talento não se veste de grife, mas de barro, coragem e canção. 2 dias depois da apresentação, Jacira já havia voltado à rotina na pequena fazenda. Lavava roupa no tanque, alimentava as galinhas e fazia o que sempre fez. Cuidava da vida sem esperar reconhecimento. Mas fora dali, algo acontecia. O vídeo da sua apresentação, que começou circulando nos grupos locais, explodiu nas redes sociais. Primeiro foi um perfil pequeno de música raiz que compartilhou, depois um influencer de sertanejo. Em menos de 24 horas, a gravação já estava nos principais portais do Brasil. Títulos como "Mulher sem dentes emociona a plateia com voz impressionante", "A fazendeira que calou os críticos com um modão de arrepiar", "Idosa humilhada canta e vira símbolo nacional de resistência". Milhares de comentários pipocavam. "Chorei vendo isso, me lembrou da minha avó. Isso sim é música de verdade. Ela me fez sentir o Brasil que ainda existe e resiste." Mas Jacira ainda não sabia de nada. Foi Zeca quem chegou correndo com o celular de Elita na mão. "Vó, a senhora tá na internet. Tem um montão de gente falando da senhora." Jacira enxugou as mãos no pano de prato e sentou-se devagar. Zeca deu o play. Ela se viu ali, no palco, simples, emocionada, cantando para uma multidão. Mas agora, vista por milhões. "Meu Deus do céu!" sussurrou ela, cobrindo a boca com as mãos. Elita, com os olhos marejados, sentou ao seu lado. "Jacira, isso aqui é só o começo. As pessoas estão sedentas de verdade. E você é isso." Enquanto isso, na prefeitura, a situação fervia. O prefeito Olavo mandava mensagens para assessores, tentando controlar a repercussão. Seu medo era simples. Jacira havia se tornado um símbolo, e símbolos ameaçam o poder. Eduarda, enfurecida com os ataques que recebia nas redes, reclamava com o pai. "Essa mulher virou santa agora? Uma coitada que só sabe berrar música triste?"
Mas, ao contrário do que esperavam, a pressão aumentava. Jornais, rádios e até programas de televisão começaram a ligar para a prefeitura pedindo entrevistas com Jacira. E foi aí que Leôncio, o produtor musical, voltou à fazenda. Desta vez com um convite claro. Jacira, a gente foi convidado para participar do Brasil Canta, programa de auditório nacional. Querem que você cante ao vivo como convidada especial. Jacira ficou em silêncio. O coração dela queria dizer sim, mas o medo, o receio, o peso da responsabilidade, tudo misturava. Eu? Numa televisão dessas? Moço, será que eu aguento? Leôncio segurou a mão dela com firmeza. Você já aguentou a vida inteira. Agora é só cantar. A notícia da participação de Jacira no programa Brasil Canta se espalhou como rastilho de pólvora. O canal nacional anunciava com pompa. A voz que comoveu o interior chega à TV. Não perca Jacira Menezes ao vivo neste domingo, às 20h. Na cidadezinha de São Jerônimo do Vale, ninguém mais falava de outra coisa. A padaria amanhecia cheia, o salão de Dona Ritinha lotado, o rádio da feira tocando a gravação da música de Jacira em loop, com um apresentador emocionado dizendo: "A verdade mora onde ninguém olha, e hoje ela tem nome, Jacira." Mas enquanto a cidade celebrava, Jacira estava nervosa como nunca. Nunca tinha viajado de avião, nunca pisado num estúdio, nunca se viu diante de câmeras e refletores. Elita costurou um vestido novo para ela, simples, de algodão branco, com bordados florais nas mangas. Zeca arrumava a mochila com seus brinquedos, animado com a ideia de ir a um hotel pela primeira vez. Vó, lá tem piscina, né? E a senhora vai cantar para um monte de gente, igual cantora de verdade. Ela riu com ternura. Mas eu sou cantora de mentira, então? É cantora de alma, vó, a mais verdadeira. No dia da viagem, Leôncio chegou com o carro pronto. Jacira carregava apenas uma sacola com um chale, uma muda de roupa e a fita cassete antiga, seu amuleto da juventude. Na estrada até o aeroporto, ela olhava tudo pela janela como uma criança. Canteiros de flores que nunca vira, postos modernos, outdoors eletrônicos. Tudo parecia um outro mundo. Ao entrar no avião, segurou a mão de Zeca como se estivesse subindo num foguete. Tá tudo certo, vó. A senhora já voa há muito tempo. Só faltava isso aqui agora. Horas depois, chegaram ao hotel em São Paulo. A equipe da produção os recebeu com cordialidade, mas com aquele tom sutil de quem não esperava muita coisa. A senhora quer que a gente agende uma dentista antes da gravação? Podemos ajeitar a estética se quiser. Jacira respondeu com um sorriso tranquilo. Minha voz não canta com dente, canta com coração. Deixa como tá. Naquela noite, ela não dormiu. Sentou-se diante da janela do quarto e ficou olhando a cidade acesa, viva, enorme. Lembrou de tudo. Do marido que perdeu, da filha que se foi, das noites chorando baixinho no curral, da vergonha de sorrir em público. E agora estava ali, prestes a cantar para o país inteiro. Zeca se levantou sonolento, viu a avó acordada e disse: "Tá nervosa?" "Tô." "Então canta, vó, igual canta pras vacas, pro céu. Canta pra esquecer." Jacira fechou os olhos e começou a sussurrar a mesma canção do concurso. Só que dessa vez, ela sentia que algo maior estava prestes a acontecer. Porque amanhã à noite, o Brasil ia conhecer mais que uma voz. Ia conhecer uma verdade. O estúdio do programa Brasil Canta era um gigante de vidro e metal. Equipes corriam de um lado para o outro, luzes se acendiam, câmeras deslizavam nos trilhos como serpentes silenciosas. Jacira chegou acompanhada de Leôncio e Zeca, os olhos arregalados, o coração aos pulos. Nunca tinha visto nada parecido. Meu Deus, é isso tudo só para cantar uma música? Leôncio riu. É, mas a sua música vale isso tudo, Jacira. No camarim, uma maquiadora jovem tentou disfarçar o susto ao ver a senhora simples, sem dentes e com um vestido bordado à mão. Quer que eu passe um batom mais forte para dar uma cobertura? Pode passar um clarinho, só para não assustar a televisão, brincou Jacira, arrancando um riso nervoso da moça. Enquanto isso, nos bastidores, o apresentador do programa, Rodrigo Pavani, se preparava com sua habitual energia de televisão. Senhoras e senhores, hoje temos uma convidada que viralizou por cantar com a alma. Uma história de superação, uma voz do interior.
Preparem os lenços, porque essa apresentação promete. Mas nem todos ali acreditavam. Alguns produtores cochichavam, meio céticos. Essa história tá exagerada demais. Tomara que ela cante pelo menos afinado. Jacira, do outro lado da cortina, não ouvia nada disso. Ela olhava para o palco como quem olha para um abismo. Mas ao seu lado, Zeca segurava sua mão. Vó, lembra do que o vô dizia? O quê, meu anjo? Que quem canta para Deus não canta para errar. Ela fechou os olhos, respirou fundo. E ali, entre as luzes e os cabos, o cenário moderno e os olhos curiosos, Jacira voltou para dentro de si. Voltou para a roça, pro cheiro de café no coador, pro som do rádio de pilha, pro terreiro onde tudo começou. Quando a cortina se abriu, o público viu uma mulher franzina, sem dente, de vestido simples, segurando um microfone com as duas mãos. E durante 2 segundos, o silêncio foi absoluto. Rodrigo Pavani a apresentou com emoção forçada. Com vocês, a senhora que fez o Brasil chorar, Jacira Menezes. Os primeiros acordes da canção soaram. Jacira abriu a boca e o estúdio inteiro parou. A música começou suave, mas Jacira não. Ela entrou de peito aberto, com uma nota longa, pura, rasgando o ar como se estivesse limpando décadas de silêncio. Cada sílaba que saía da sua boca era uma carta aberta para o mundo. Uma confissão. Um grito contido por uma vida inteira. No estúdio, ninguém tossia. Ninguém respirava alto. Os câmeras se entreolhavam, atônitos. A plateia, que estava acostumada a artistas com figurino reluzente e vozes treinadas por fonoaudiólogos, agora ouvia algo real. Algo bruto e lapidado pela dor. A canção era antiga, daquelas esquecidas nas rádios AM, mas Jacira transformava cada verso em oração. Cantava sobre uma mulher abandonada no campo, que perdeu tudo, mas nunca perdeu a fé. Era como se fosse a própria vida dela escrita em melodia. E então, veio o final. A última nota. Aquela que exigia tudo. Jacira fechou os olhos, apertou o microfone e soltou a voz. E foi como um trovão. Uma explosão de sentimento tão intensa que a plateia não resistiu. Pessoas começaram a chorar. De verdade. Sem controle. Uma mulher no meio da plateia caiu em prantos, ajoelhada. Um técnico largou o fone e levou as mãos ao rosto. Rodrigo Pavani, o apresentador, não conseguiu dizer nada. O silêncio depois da última nota foi ensurdecedor. Mas então, um menino na plateia, da mesma idade de Zeca, se levantou e começou a bater palmas. E aos poucos, um tsunami de aplausos se espalhou por todo o estúdio. Jacira apenas ficou ali, imóvel, com os olhos molhados, sem entender como aquilo estava acontecendo. Leôncio, nos bastidores, tremia. Ele sabia que havia presenciado não uma boa apresentação, mas um momento histórico. E então, algo inesperado aconteceu. O programa, que era transmitido ao vivo, foi interrompido. A câmera cortou para o estúdio principal, onde um dos diretores entrou no ar pálido. Pedimos desculpas pela interrupção, mas acabamos de receber a informação de que uma barragem no interior de Minas cedeu, próximo a São Jerônimo do Vale. Jacira largou o microfone na hora. Meu Deus! Minha terra! A transmissão passou a mostrar imagens aéreas. Um rio de lama avançava pelos arredores da cidade. Casas submersas, estradas cobertas, rebanhos ilhados. E então, um repórter completou. A área mais afetada foi justamente a zona rural de São Jerônimo. Uma escola, uma capela e uma fazenda. Jacira cambaleou no palco. Minha casa, Zeca, Elita. O estúdio virou um caos. Equipe correndo, produtores confusos. Mas Jacira não pensava em fama, nem em música. Ela pensava no que ainda podia perder. Leôncio correu até ela pegando o celular. Jacira, o menino tá aqui. Ele tá bem. Já falei com a Elita. Conseguiram sair a tempo. Mas a fazenda foi embora. Jacira desabou num choro contido, como quem entende que o mundo dá, mas também leva. E foi naquele instante, em rede nacional, que o Brasil conheceu não apenas uma voz extraordinária, mas uma alma inquebrável. Porque Jacira, ainda com o rosto molhado, se levantou, olhou para a câmera e disse: Se minha terra se foi, eu planto outra. Se meu lar desabou, eu canto ele de novo. Porque quem tem voz, nunca fica sem chão. E naquele momento, ela deixou de ser uma cantora viral e passou a ser uma esperança viva.
No dia seguinte à tragédia, Jacira voltou a São Jerônimo do Vale num jipe da Defesa Civil, acompanhada por Leôncio e Zeca. A estrada estava destruída. A poeira misturada com lama cobria os restos do que antes era sua vida. Ao chegar, o que viu foi de cortar a alma. A cerca da fazenda havia desaparecido. O galinheiro soterrado. A casa, destruída até os alicerces. Restava apenas o tronco retorcido de uma mangueira, onde Zeca costumava amarrar sua corda de pular. Jacira desceu do carro com os olhos vidrados. Caminhou lentamente entre os escombros, com o vestido branco agora sujo de barro. Zeca, calado, segurava a mão dela como se temesse que ela desabasse, mas ela não chorou. Apenas se abaixou, pegou um punhado da terra molhada e apertou entre os dedos, como quem sente o coração voltando a bater. Essa terra aqui já me tirou tudo uma vez, e eu recomecei. Ela vai ver de novo o que é ter Jacira em pé. Leôncio olhava em silêncio. Nunca havia visto tamanha força sair de alguém tão ferido. A comunidade se reuniu em volta. Gente que antes rira de Jacira, agora a recebia com comida, cobertores e pedidos de desculpas nos olhos. Dona Elita chegou chorando. Me perdoa, sua casa, seu canto, seu pedaço de mundo. Jacira abraçou a amiga. Enquanto eu tiver voz, eu tenho casa. E se eu tiver quem ouça, eu tenho mundo. Naquela mesma noite, em meio ao frio e à ausência, Jacira fez algo impensável. Ela cantou. Sozinha, sentada sobre um tronco encharcado, com uma fogueira improvisada e meia dúzia de pessoas ao redor, ela cantou uma nova melodia. Uma que não existia antes. Uma que nasceu do barro, do luto, da perda e da coragem. Zeca a olhava como se estivesse vendo um anjo. E naquele momento, um jornalista que acompanhava a cobertura da tragédia sacou o celular e gravou aquele canto improvisado. No dia seguinte, o vídeo já estava em todos os noticiários. Em meio à lama, uma voz. Fazendeira que comoveu o Brasil perde tudo e canta para levantar todos. Ela perdeu a casa, mas construiu um país mais forte com sua canção. A comoção foi imediata. Campanhas foram criadas, artistas famosos se manifestaram. Pessoas comuns mandaram doações, mensagens, vídeos, mas foi uma ligação inesperada que mudou tudo. Do outro lado da linha, a voz dizia: Jacira, aqui é a produção do presidente. Ele quer te encontrar. Jacira arregalou os olhos. Presidente? Do quê? Do Brasil, dona Jacira. E a vida dela, mais uma vez, estava prestes a tomar um rumo que nem a melhor música teria ousado prever. 2 dias depois da ligação, um carro preto com placas oficiais parou em frente ao alojamento provisório onde Jacira e Zeca estavam hospedados. Era um espaço simples, cedido por uma escola rural que ficara intacta após o desastre. Jacira não entendeu quando viu 2 seguranças descerem do veículo. A senhora Jacira Menezes? Perguntou um deles respeitoso. Sou eu mesma. Se não for dívida, pode falar. Viemos levá-la a Brasília. O presidente quer ouvi-la pessoalmente. Ele assistiu sua apresentação no Brasil Canta. E depois o vídeo da noite da tragédia. Ficou profundamente tocado. Jacira arregalou os olhos, confusa. Mas o que eu vou fazer em Brasília? Eu nem sei andar naquele tipo de sapato que eles usam por lá. Leôncio, que estava ao lado, sorriu com ternura. Vai como sempre foi, Jacira. De pé no chão e verdade no peito. Zeca pulou de alegria. Vó, o presidente! Ele vai querer ouvir a sua música também. E foi assim, com a simplicidade de quem nunca pediu nada, que Jacira viajou ao coração político do país. Sem maquiagem profissional, sem figurino chique. Levava apenas uma muda de roupa limpa, seu velho chale e um coração repleto de coragem. No Palácio do Planalto, foi recebida com respeito. O presidente, um homem experiente, com rosto cansado, mas olhos atentos, estendeu a mão com sinceridade. Dona Jacira, eu não vim aqui falar. Eu vim para ouvir. Jacira olhou ao redor. Salão de mármore, teto de vidro, ar-condicionado gelando os ossos. Mas ela, sem vergonha de quem é, respondeu. Então eu vou cantar, porque minha fala vem com melodia. E ali, na sala de reuniões mais poderosa do Brasil, Jacira cantou. Não para impressionar, não por vaidade, mas porque sabia que a dor do povo só entra no coração de quem ouve, de verdade. Cantou sobre terra, sobre fé, sobre recomeço, sobre o que significa ser mulher, pobre, esquecida, e mesmo assim, indestrutível.
O presidente se emocionou. Assessores não conseguiam conter as lágrimas. Ao final da apresentação, ele se levantou, tirou do bolso um papel e disse: "Estamos criando um projeto nacional de incentivo à cultura popular. E queremos que a senhora seja o rosto e a voz dele. Não como propaganda, mas como verdade." Jacira, surpresa, perguntou: "E isso ajuda o povo? Porque se for só para me mostrar, eu passo." "Ajuda. E muito", respondeu ele. "Vamos financiar escolas de música rural, restaurar centros culturais, levar instrumentos e oficinas para as regiões esquecidas. Mas queremos que a senhora inaugure o primeiro, na sua terra." Jacira sorriu. "Então vamos começar do barro, porque é dali que brota tudo que presta." E assim nasceu o projeto Vozes do Brasil, com Jacira Menezes como madrinha. Não por influência política, mas porque o Brasil reconheceu nela o que é ser grande sem precisar ser famoso. Quando Jacira desceu novamente em São Jerônimo do Vale, não era mais vista como a senhora sem dente que virou piada numa noite de festa. Agora, ela era Dona Jacira, madrinha de um projeto nacional, símbolo de resistência e exemplo vivo de que a alma canta mais alto que o preconceito. Mas o que mais emocionou a todos foi que ela voltou exatamente igual, sem salto, sem maquiagem, sem frescura, pisando descalça na terra que a destruiu e reconstruiu, com o mesmo chale e a mesma firmeza no olhar. "Voltou chique, hein, Jacira?" gritou um dos vizinhos meio sem jeito. "Chique é planta que brota na seca. Eu só tô aqui de volta para plantar mais música", respondeu com um sorriso leve. O prefeito Olavo, que antes tentara silenciar o impacto dela, agora se encolhia. Viu sua filha, Eduarda, sair da casa sem encará-lo. Ela passou por Jacira sem dizer palavra, mas Jacira a chamou. "Eduarda." A jovem parou. Olhou para trás constrangida. Eu queria pedir desculpa. Eu fui cruel." Jacira assentiu. "Foi sim, mas tá perdoada. Porque se você quiser ainda pode cantar alguma verdade. A gente tem espaço." Eduarda não respondeu, mas os olhos dela, pela primeira vez, deixaram cair a máscara da arrogância. No terreno da antiga fazenda, o governo havia instalado máquinas e barracões. Seria ali o primeiro centro cultural Vozes do Brasil, onde mulheres e jovens aprenderiam a tocar, compor e, principalmente, acreditar que suas vozes importam. Durante a cerimônia de inauguração, Jacira subiu num palco improvisado, cercada de crianças e mães da comunidade. O apresentador da rádio local anunciou com orgulho: "Com vocês, a mulher que transformou a própria dor em esperança para milhares, Dona Jacira Menezes." Ela pegou o microfone, olhou ao redor e disse: "Quando eu subi num palco pela primeira vez, era para me humilhar. Mas quem vive de humilhar os outros sempre esquece que a vida gira. E às vezes, gira cantando." Aplausos. Ela continuou: "Eu perdi meus dentes. Eu perdi minha casa. Mas ganhei minha voz de volta. E agora, quero que cada um aqui descubra a sua." Então se virou para os alunos, olhou para as mulheres que seguravam os filhos no colo, para os meninos de chinelo arrebentado e olhos atentos, e disse: "Aqui, ninguém precisa de afinação perfeita. Só precisa de coragem, porque quando o peito canta, o mundo escuta." E assim, na terra onde tudo começou, Jacira reinaugurava muito mais que um espaço. Ela reinaugurava o direito de sonhar. O galpão improvisado ainda cheirava a tinta fresca. O piso era de cimento batido, as janelas não tinham vidro, mas o som que ecoava dali naquela manhã era mais valioso do que qualquer sala de concerto. Era o primeiro dia de aula no Centro Cultural Vozes do Brasil. Unidade Jacira Menezes. Mulheres de todas as idades, com seus vestidos floridos, rostos marcados pelo tempo e mãos calejadas de tanto servir ao mundo sem ser ouvidas, sentavam-se em cadeiras de madeira com olhos brilhando como se fossem meninas outra vez. Jacira entrou devagar, com o chale nos ombros e um caderno surrado na mão. Não tinha quadro branco, não tinha microfone, só tinha verdade. "Bom dia, minhas vozes lindas." "Bom dia, Jacira", responderam em coro, algumas ainda tímidas, outras sorrindo como quem renasce. Ela olhou cada uma nos olhos, sentindo o peso que cada mulher carregava. "A gente veio aqui para aprender música, mas primeiro, a gente vai reaprender a se ouvir. Porque se sua história não emociona você, como é que vai emocionar o mundo?" No fundo da sala, uma senhora levantou a mão. "Mas, Jacira, e se a gente não souber cantar bonito?" Jacira se aproximou. "Minha filha, bonito é quem canta com coragem."
Até passarinho canta com o bico rachado. Risos suaves tomaram o ambiente. E então, ela fez o convite. Hoje, eu quero que cada uma traga uma lembrança. Uma dor, uma saudade, uma alegria. Qualquer coisa. E me conte com uma melodia. Nem que seja inventada agora. Pode desafinar, pode gaguejar, mas tem que vir do peito. Silêncio. Até que uma mulher de nome Lourdes, viúva, mãe de 5 filhos e costureira, começou a cantar. Uma melodia quebrada, mas doce. Falava do marido que se foi cedo e da promessa que fez a ele. Criar os filhos com dignidade. A voz tremia, mas cada palavra batia fundo. Outra se levantou, depois outra e mais outra. Logo, o galpão se encheu de vozes diferentes, histórias distintas, mas unidas por uma mesma coisa, a vontade de não mais se calar. Jacira ouvia com o coração. E então, quando todas haviam se apresentado, ela disse: "Agora é minha vez", e cantou. Mas não a música que todos conheciam. Dessa vez, ela improvisou uma melodia, feita ali mesmo com palavras que saíam como semente. Na palma da mão, carrego a enxada. Na outra, a saudade que o mundo esqueceu. Mas hoje, eu sou grito, eu sou revoada, e quem não me ouvia, agora me ouviu. As mulheres se levantaram aplaudindo e chorando. Era mais do que uma aula, era um batismo de voz. E foi só o começo, porque a partir daquele dia, a terra de São Jerônimo não seria mais lembrada pela lama da tragédia, mas pelo barro que cantou. A primeira aula deixara marcas que não se apagam com o tempo. A notícia de que mulheres da roça estavam compondo músicas autorais chegou até a rádio da cidade, que passou a reservar um horário semanal para tocar trechos dessas composições gravadas em um gravadorzinho velho emprestado pela escola. Jacira, embora cansada, estava radiante. Cada nova melodia criada no centro era como um filho que ela ajudava a colocar no mundo. Mas foi dentro de casa que ela viveu um dos momentos mais inesquecíveis da vida. Numa tarde de domingo, o céu cinza, a chuva miúda caindo no telhado de zinco, Jacira entrou no quarto onde Zeca ficava com seus lápis e cadernos. Encontrou o neto com os olhos atentos, escrevendo algo com muito cuidado. "Tá fazendo o dever, meu filho?" Ele respondeu sem olhar. "Não, vó, tô escrevendo minha música." Jacira parou. "Sua... o quê?" Zeca levantou o caderno e, com a voz ainda infantil, leu. "Quando a avó canta, o mundo escuta e o céu abre só pra ouvir. Mesmo sem dente, ela é mais bonita, porque ela sabe me fazer sorrir." Jacira travou. A boca tremeu. As mãos tremiam. Ela tentou segurar, mas as lágrimas vieram como enchente. Sentou-se ao lado dele, segurou o caderno e o olhou nos olhos. "Você escreveu isso pra mim?" "Sim. E tem mais um pedaço, mas só quero cantar se for com você." Ela não conseguiu dizer nada. Apenas o abraçou com força, como se aquele momento fosse sagrado. Na segunda-feira, levou o caderno até Leôncio. Foi ele quem escreveu, com as palavras dele. Leôncio leu e ficou em silêncio por um bom tempo. "Jacira, isso aqui é ouro. Isso aqui é o futuro. Você sabe o que tem nas mãos?" Ela sorriu. "Tenho um menino que canta a verdade." No sábado seguinte, o programa de rádio local convidou Jacira para cantar ao vivo com uma de suas alunas. Mas ela surpreendeu a todos. "Hoje eu trouxe um convidado especial. Ele ainda é pequeno, mas já tem uma alma que canta alto." Zeca entrou no estúdio com o violão emprestado de um dos professores voluntários. Sentou ao lado da avó, e juntos cantaram a música que ele havia escrito. Quando terminaram, o locutor não conseguia falar. A cidade parou para ouvir aquele menino que, com versos simples, havia mostrado ao Brasil inteiro que o talento era coisa de herança, mas não de sangue, de alma. E naquele dia, Jacira descobriu algo novo. Ela não era o fim de uma história. Era o começo de outra. Dias após a emocionante apresentação de Zeca na rádio, Jacira recebeu uma visita inesperada em sua humilde casa de tijolo cru. Um carro preto, com vidros escuros, estacionou diante do portão de madeira. Dele desceu um homem de terno, sapatos engraxados demais para o barro daquela estrada. Era Álvaro Cordeiro, executivo da maior gravadora do país, que vinha direto de São Paulo. O sorriso branco e o olhar afiado deixavam claro. Ele estava ali para negócio. "Dona Jacira, é um prazer finalmente conhecê-la. Represento a Alma Records. A senhora está no auge. É hora de transformar isso em algo ainda maior. Uma carreira, um álbum, uma turnê."
Jacira olhou com desconfiança, mas manteve a educação. Eu canto porque minha alma precisa. Mas e esse contrato seu? Vem com que tipo de corrente? Álvaro riu. Não se preocupe. É só assinar. A senhora não vai mais precisar dar aula para essas mulheres da roça. Nós cuidamos de tudo. Imagem, produção, figurino, entrevistas, assessoria. Leôncio, que chegava do galpão com o chapéu na mão, ouviu as últimas palavras. Parou na entrada. Cuidar da imagem, do figurino, da assessoria? E o que vai sobrar da Jacira, então? Álvaro virou-se com um leve desprezo. Com todo respeito, senhor. Mas o mundo não quer barro. O mundo quer brilho. Jacira se levantou devagar, pegou seu velho chale e o colocou nos ombros como armadura. O senhor quer minha voz, mas não quer minha história. Quer a casca, não o coração. Mas eu não vendo metade. Ou me leva inteira, ou me deixa onde estou. Álvaro tentou insistir. Abriu a pasta, mostrou cifras absurdas. R$ 1 milhão de adiantamento, shows pelo país inteiro, contratos com emissoras, mas Jacira apenas sorriu. Com esse dinheiro, eu construo 20 casas, mas com a minha verdade eu levanto 1.000 mulheres. Então leve seu contrato e procure outra garganta. A minha já tem dono. Chama povo. Álvaro guardou os papéis, sem esconder a irritação. A senhora está cometendo o maior erro da sua vida. Jacira respondeu, olhando nos olhos. Meu maior erro teria sido calar quando o mundo finalmente me escutou. Ele foi embora sem apertar a mão de ninguém. E no dia seguinte, a história viralizou de novo. Não por uma música, mas por uma decisão. Jacira recusa contrato milionário para continuar ensinando mulheres da roça a cantar. A cantora que disse não ao dinheiro e sim ao coração. A mulher que trocou o palco pelo terreiro e virou referência nacional. E naquele momento, Jacira provou que sua voz não era um produto. Era um propósito. A recusa pública de Jacira ao contrato milionário causou rebuliço. Ela foi elogiada por milhares, mas também incomodou gente poderosa que não suportava ver alguém humilde se recusando a ser manipulada. Foi então que surgiu Rebeca Alencar, repórter de uma grande emissora. Famosa por matérias com sensibilidade social, ela veio até São Jerônimo com uma equipe de câmeras e promessas de uma reportagem comovente. Mas por trás do sorriso e do microfone, Rebeca carregava uma intenção oculta. Moldar Jacira para caber num roteiro de vítima bonitinha e silenciosa. Na entrevista, tudo começou bem. Perguntas sobre a infância, a tragédia da barragem, a emoção de cantar com o neto, até que Rebeca mudou o tom. Jacira, a senhora acha que foi usada politicamente para levantar um projeto que serve mais para a imagem de governo do que para ajudar de verdade? Jacira franziu a testa. Minha filha, o que ajuda de verdade é a aula cheia. Menino com violão na mão e mulher que voltou a sorrir cantando. Política eu deixo pros que vivem dela. Eu vivo de plantar voz. Rebeca sorriu, mas apertou. Mas o que diz pra quem acha que tudo isso é marketing barato? Que a senhora virou símbolo só porque perdeu os dentes e comoveu a elite? O ar ficou pesado. Jacira olhou firme para a câmera. Eu perdi os dentes, é verdade. Mas tem gente por aí que perdeu a vergonha e ainda sorri na televisão. E se alguém acha que a minha dor é enfeite, que venha viver um dia comigo. Um só. O estúdio ficou em silêncio. A repórter ficou sem resposta. A câmera desligou, mas a fala de Jacira já tinha sido registrada. E viralizou antes mesmo da matéria ir ao ar. O público, que já a amava, se inflamou com a coragem. Jacira é a voz que ninguém compra. Essa mulher fala como canta, com a alma. Não precisa de microfone para ser ouvida. A emissora tentou editar a entrevista para suavizar, mas alguém da equipe vazou a gravação original na íntegra. E a imagem de Rebeca, antes a repórter sensível, desmoronou. Jacira, por sua vez, não comemorou. Apenas disse, se o povo me ouve, eu canto. Se me atacam, eu respondo. Mas o que eu quero mesmo é ver mais mulher cantando sua própria história. E naquele mesmo dia, ao voltar pro galpão, ela encontrou algo que a fez chorar de verdade. 2 meninas com fardas escolares rasgadas estavam no portão. A senhora deixa a gente cantar também? Jacira se ajoelhou. Aqui ninguém precisa pedir licença para existir. E assim, enquanto uns tentavam calá-la, ela seguia multiplicando vozes. Naquela semana, algo especial aconteceu no Centro Cultural. Depois de tantas histórias, tantas melodias surgidas das lágrimas e da terra rachada, Jacira teve uma ideia. E se a gente juntasse as dores de todo mundo numa só canção? As mulheres se entreolharam. Como assim, Jacira?
Perguntou Lourdes, a costureira. Uma música só, com pedaços de cada uma, com as palavras que ninguém deixou vocês dizerem antes. Começaram ali mesmo. Cada mulher escreveu num papel o verso mais sincero que tinha dentro do peito. Uma falou da violência que sofreu e silenciou. Outra escreveu sobre a filha que criou sozinha. Outra falou do medo de envelhecer sem ser ouvida. Jacira recolheu todos os bilhetes. Passou a noite em claro, costurando aqueles pedaços de alma como quem borda esperança em pano velho. E ao amanhecer, surgiu Vozes do Sertão, uma canção com estrofes simples, mas tão poderosas que quando foi cantada pela primeira vez em roda, fez até o vento parar. A letra falava da mulher que acorda cedo, da que perdeu o marido, da que apanha calada, da que sonha e não desiste, da que cria, da que canta, da que enfrenta o mundo de pé. No refrão, vinham os versos que marcariam a história. Se minha voz um dia falhar, que a tua cante por mim, porque mulher do sertão é raiz que não tem fim. Elas cantaram em uníssono, e alguém filmou. O vídeo foi publicado na internet com o título Mulheres da Roça cantam o que o Brasil sempre calou. Explodiu. Celebridades compartilharam. Músicas comerciais foram interrompidas nas rádios para tocar aquele refrão. Gente que nunca pisou numa roça sentiu o peito apertar ao ouvir aquelas vozes nuas, reais, doídas. Em menos de uma semana, Vozes do Sertão foi chamada de o hino não oficial das mulheres brasileiras. E mais do que isso, virou um movimento. Cidades pequenas começaram a montar seus próprios grupos. Mulheres que nunca tinham escrito nada começaram a compor. O barro começou a cantar em todos os cantos do país. E Jacira? Ela apenas sorria, sentada no banquinho de sempre, com o chale nos ombros e a alma leve. Eu só joguei a semente. O povo é que tá regando. Mas nem tudo era flores. Enquanto o país se emocionava, políticos tentavam colar suas imagens ao movimento. Gente do alto escalão enviava convites para cerimônias, tentando capitalizar a força daquelas vozes. E foi quando Jacira, mais uma vez, precisou se levantar. Mas agora, não sozinha, porque o Brasil inteiro estava de pé com ela. No final de uma tarde abafada, o sol pintava as nuvens de laranja, enquanto Jacira organizava os bancos do galpão para mais uma aula. As mulheres já chegavam aos poucos, carregando filhos no colo, instrumentos improvisados, cadernos surrados e muita vontade de cantar. Foi então que uma figura inesperada apareceu na porteira. Eduarda. Não mais de vestido caro, salto alto e nariz empinado. Estava de jeans simples, camiseta velha e rosto limpo, sem maquiagem. Parecia menor, menos altiva, mais humana. As conversas no pátio cessaram. Algumas mulheres cochicharam. Jacira, ao ver, se aproximou devagar. Não havia rancor em seu olhar, mas também não havia pressa. Veio por quê, menina? Eduarda respirou fundo. Estava nervosa. Eu vim... porque desde que a senhora cantou naquele palco, minha voz ficou presa na garganta. Eu nunca mais consegui cantar sem lembrar daquilo, sem sentir vergonha do que fiz. Eu queria pedir para entrar. Aqui não tem palco nem camarim. Aqui tem barro e verdade. E cada um começa do começo. Quer aprender com o povo? Eduarda assentiu, os olhos marejados. Quero aprender a cantar como gente, não como produto. Jacira olhou para trás, viu as mulheres todas de pé, observando. Então entra. Mas saiba, aqui até desafinar tem valor, se for de coração. E Eduarda entrou. No primeiro dia, sentou no fundo, calada. Assistiu. Chorou. No segundo, arriscou cantar um refrão. Foi desafinada, foi tímida. Mas ninguém riu. Jacira, ao final da aula, disse em voz alta. A voz da Eduarda ainda tá nascendo. Mas o silêncio que ela quebrou hoje, esse já nasceu grande. As mulheres aplaudiram. Eduarda chorou como nunca havia chorado em público. Aquela que um dia representou o escárnio e o deboche, agora se tornava aprendiz da humildade e do sentimento. Zeca, curioso, se aproximou dela um dia e perguntou: Você era a moça brava que falou da minha avó na festa? Eduarda, com vergonha, respondeu: Era, e me arrependo. Ela é a melhor professora do mundo. Mas você tem que cantar com o peito, não com o pescoço. Eduarda riu, surpresa com a franqueza do menino. E Jacira, observando de longe, murmurou baixinho. Até a arrogância, quando amolece, pode virar semente. A transformação de Eduarda era mais do que pessoal. Era o símbolo de um país aprendendo a escutar antes de julgar.
E o movimento, agora com ela entre as alunas, crescia ainda mais forte, com uma nova harmonia, a da reconciliação. Com o passar das semanas, o galpão já não comportava mais tanta gente. Eram mulheres de outras comunidades, jovens de assentamentos vizinhos, senhoras que andavam quilômetros a pé só para participar de uma aula com Jacira. O que antes era um curso de canto simples se tornara uma verdadeira roda de cura. Jacira percebeu isso quando Dona Sebastiana, uma mulher de 74 anos, pediu a palavra antes de cantar. A turma se silenciou. Ela subiu no pequeno tablado de madeira improvisado e disse: "Eu fui silenciada por 50 anos. Apanhei de marido, de filho, de patrão. Nunca reclamei. Mas hoje eu quero cantar só pra mim, mesmo que ninguém escute." E então cantou. Uma música triste, entrecortada pelo choro. A voz falhava, mas nenhuma desafinação foi maior que o poder daquilo. Ao final, todos estavam de pé, chorando com ela. Jacira se aproximou, a abraçou e disse: "Hoje a senhora nasceu outra vez." Essa cena se repetia com frequência. Toda mulher que cantava ali deixava cair um fardo, e no lugar dele, nascia um canto. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Uma das jovens, Marina, de 16 anos, tímida e introspectiva, trouxe um caderno escondido no meio da roupa. Era seu diário. Ela tremia ao mostrá-lo, mas tomou coragem. "Eu nunca cantei. Tenho medo da minha própria voz, mas eu escrevo. E fiz uma letra. Se alguém quiser cantar por mim." Jacira pegou o papel e leu em voz alta. Era uma letra de dor profunda. Falava de abuso, de medo, de silêncio imposto. O galpão se calou. Algumas mulheres começaram a chorar ainda antes de terminar o texto. Jacira ficou imóvel por alguns segundos. Depois, levantou os olhos para Marina. "Você não precisa cantar, mas deixa a gente cantar por você." A música foi moldada ali mesmo, com base nos versos da menina. Uma das alunas mais experientes criou uma melodia, e quando todas cantaram, Marina desabou no chão, abraçada por outras mulheres. Era mais que música, era justiça. Naquela noite, sentada com Zeca na varanda, Jacira olhou para o céu e disse: "Meu filho, o povo acha que cantar é para ficar famoso, mas cantar de verdade é para sobreviver." Zeca, com a cabeça no colo da avó, sussurrou: "Então a senhora é a mais viva de todas." E ela sorriu, com o mesmo sorriso sem dente, que agora era símbolo de força, porque cada voz que surgia ali era uma ferida cicatrizando em forma de melodia. O movimento de mulheres compondo, cantando e curando dores havia se espalhado para muito além de São Jerônimo do Vale. Galpões semelhantes começaram a surgir em cidades vizinhas, inspirados na força de Jacira e na proposta do projeto Vozes do Brasil. Mas Jacira queria mais. Queria unir todas aquelas histórias em uma única canção. Se cada uma já tem sua música, imagina o que acontece se todas cantarem juntas? Disse numa roda de conversa. E foi assim que nasceu a proposta da primeira composição coletiva entre os grupos das cidades do interior. Jacira sugeriu: "Cada comunidade vai mandar um verso. Só um. Mas esse verso tem que ser verdadeiro, doído ou bonito. Pode ser uma lembrança, uma raiva, um sonho." As cartas começaram a chegar. De Lavras, uma mulher escreveu: "Meu marido me deixou, mas a sanfona ainda toca." De Arinos: "Minha mãe morreu parindo, mas deixou canto no meu peito." De Unai: "Fui criada para calar, mas minha voz nunca aceitou." Jacira, com Leôncio e Eduarda ao lado, passou noites lendo cada verso e juntando os que mais vibravam com a essência do movimento. Em 2 semanas, a letra estava pronta. E no Centro Cultural de São Jerônimo, com mais de 200 mulheres reunidas, elas ensaiaram a nova canção pela primeira vez. O nome? Somos Terra que Canta. A melodia era lenta no começo, quase como um lamento, mas ganhava força a cada estrofe, até se tornar uma marcha, uma declaração viva da força das mulheres esquecidas. No refrão, a voz de todas se unia num só grito: "Somos chão que nunca secou, voz que o vento não levou. Se calaram nossas avós, agora o mundo vai ouvir nossa voz." Quando terminaram de cantar, o que havia no galpão era um silêncio sagrado, cheio de lágrimas e peito estufado. Leôncio, emocionado, gravou a canção com um simples microfone ambiente e mandou para uma amiga em São Paulo, uma produtora independente de festivais de música autoral. 2 dias depois, ela ligou em choque: "Leôncio, essa música é um manifesto.
Eu quero isso no palco principal do Festival Nacional de Vozes Femininas em Brasília. Vamos levar o coral. Todas elas. Jacira ouviu a proposta com calma. A gente vai, mas só se puder pisar no palco descalça. Descalça? É, para lembrar de onde a gente veio e para não deixar esquecer para onde a gente quer voltar. E assim, o barro do sertão ia ganhando espaço no palco mais nobre da música popular brasileira. Não como coadjuvante, mas como protagonista. O dia da apresentação em Brasília chegou como uma alvorada de esperança. Quase 50 mulheres, vindas de 7 cidades do interior, embarcaram juntas em um ônibus fretado pelo próprio festival. Algumas nunca tinham saído do sertão. Outras nunca tinham andado de ônibus por tanto tempo. E todas tinham uma única certeza no peito. Iam cantar como nunca cantaram na vida. Jacira, de vestido bordado por mãos da própria comunidade, liderava o grupo com sua calma habitual. Carregava consigo o caderno com a letra da canção coletiva, um punhado de terra da antiga fazenda e o chale. Agora gasto, mas cheio de história. Hoje o barro vai pisar no tapete vermelho, disse olhando pela janela do ônibus ao se aproximarem da capital. Na chegada ao festival, o impacto foi imediato. Artistas consagradas, jornalistas, produtores e críticos observavam curiosos aquele grupo de mulheres humildes, de sandálias surradas e olhares firmes. Nenhuma carregava brilho artificial, mas todas pareciam revestidas de uma luz que não se compra. Nos bastidores, uma das organizadoras, surpresa com o pedido de Jacira, perguntou: "Vocês vão mesmo cantar descalças?" "Vamos, porque o palco é bonito, mas o chão que nos criou é mais." O coral entrou em formação nos bastidores. Uma fileira simples, sem poses. Zeca acompanhava a avó, apertando o caderno onde escrevera novos versos. Eduarda estava entre as cantoras, com o cabelo preso e os olhos marejados. Lá fora, uma plateia de 4.000 pessoas aguardava. O apresentador, emocionado, anunciou: "Senhoras e senhores, pela primeira vez no palco principal do Festival Nacional de Vozes Femininas, o coral Vozes do Sertão, sob a liderança da incrível Jacira Menezes." As cortinas se abriram. O público, que esperava timidamente, levantou-se ao ver aquelas mulheres entrarem descalças, de mãos dadas, com uma postura que não se aprende em palco, se aprende na vida. Jacira deu o primeiro passo, respirou fundo, e começou a canção. Somos chão que nunca secou, voz que o vento não levou. A plateia emudeceu. Aquela canção, nascida de lágrimas e superações, atingiu o coração de todos como um trovão manso. Pessoas choravam sem entender por quê. Mulheres na plateia se abraçavam. Algumas tiraram os sapatos em respeito, pisando o chão frio como gesto de apoio. E ao fim do refrão, quando todas as vozes se uniram num grito de alma, o que aconteceu foi algo que nem o festival esperava. O público inteiro se levantou e cantou junto. A música havia transcendido o palco. Era agora um ato de resistência coletiva. Um abraço sonoro entre o Brasil que canta e o Brasil que nunca quis ouvir. Quando o último verso ecoou pelo auditório, Jacira, com lágrimas nos olhos, olhou para o alto como quem agradece não a fama, mas a chance de ter sido ponte para tantas vozes. E então, sem script, Zeca caminhou até o centro do palco, segurando seu caderninho. Com a voz fina, mas firme, ele disse: "Essa música é da minha avó, das amigas dela, mas também é minha. Porque se elas me ensinaram a cantar, eu vou ensinar os meninos a escutar." E ali, entre aplausos de pé e corações em pranto, nascia uma nova geração. Depois da apresentação no festival, não foi só o público presente que se emocionou. A transmissão ao vivo atingiu milhões. Aquela canção, simples, verdadeira, descalça, atravessou telas e corações. Em poucas horas, Somos Terra que Canta virou o assunto mais comentado nas redes sociais. Perfis famosos, artistas, jornalistas e até políticos tentaram interpretar o que haviam presenciado. Mas ninguém conseguiu explicar com palavras o que aquela apresentação tinha provocado. Não era apenas música, era um reencontro do Brasil com sua própria origem. As rádios começaram a tocar a gravação do coral em versão crua, sem mixagem, com sons de respiração, de passos no palco, com a emoção nua, como nasceu. Nos colégios, professores passaram a usar a música nas aulas de literatura e história. Em igrejas, rodas de reza, encontros de mulheres, o refrão começou a ser entoado como oração. E em uma das imagens mais marcantes daquele ano,
Um grupo de mulheres indígenas em Roraima gravou um vídeo cantando a canção em sua língua nativa. No final, uma delas dizia, olhando para a câmera: "Essa música é nossa também. Nós somos chão." Jacira assistiu ao vídeo no celular de Leôncio, com Zeca ao lado. Ficou em silêncio por muito tempo, e então sussurrou: "A música saiu de mim, mas nunca me pertenceu. É do povo, e o povo tá devolvendo ela pro mundo com juros de lágrima." Na televisão, os jornais chamavam a canção de "o novo hino do Brasil real", a melodia que fez o país lembrar de quem sustenta o chão, do barro ao palco, a música que ninguém mais quer esquecer. Mas Jacira recusava rótulos. Quando uma repórter perguntou se ela se sentia uma estrela, ela respondeu: "Estrela é o que brilha no céu sem fazer barulho. Eu só quero continuar cantando com quem nunca teve voz." E foi nesse espírito que ela tomou sua próxima decisão. Vamos voltar. Tem gente esperando a gente com o pé sujo e o coração cheio de coisa para dizer. Porque Jacira sabia que o que cantaram em Brasília foi só o começo. O eco daquela canção ainda ia se transformar em algo muito maior. Um levante de vozes invisíveis. E o barro, que antes sujava sapatos, agora subia pelos palcos como raiz firme. Na semana seguinte à apresentação histórica em Brasília, a caixa de entrada de Leôncio explodiu. Convites vinham de todos os lados. Programas de TV, festivais, coletivos culturais, universidades e, para surpresa de todos, um convite do exterior. A diretora artística do Festival de Cultura Popular de Lisboa, em Portugal, enviou uma carta manuscrita. Ouvimos vozes que atravessaram oceanos. Não queremos estrelas, queremos raízes. E descobrimos Jacira. Leôncio, surpreso, mostrou a carta para Jacira numa tarde quente de domingo. Ela lia devagar, com o dedo seguindo cada linha. Quando terminou, ficou em silêncio, olhando para o horizonte. Querem levar a gente para o outro lado do mundo? Querem, Jacira, com tudo pago. Querem que vocês sejam a atração principal. Ela coçou a cabeça, pensativa. Eu só fui até Brasília. Agora querem que eu cante do outro lado do mar? Será que lá também tem coração para essas palavras nossas? Tem, e tá esperando ouvir. Jacira assentiu com calma. Então vamos, mas vamos do nosso jeito. Nada de figurino alugado, nem voz moldada para impressionar. A gente leva o barro, a verdade e o som do nosso peito. E assim começou a preparação. As mulheres do coral estavam em êxtase. Muitas nunca tinham saído nem do estado. A ideia de atravessar o oceano parecia impossível. Mas Jacira transformava impossíveis em caminho. Enquanto os passaportes eram tirados, os ensaios recomeçaram. Mas agora com uma nova música, composta por Jacira e Eduarda. Era uma ponte entre o Brasil e o mundo. Falava das vozes que ninguém ouve, mas que gritam mesmo caladas. Zeca, por sua vez, começava a escrever pequenos trechos poéticos para recitar entre as canções. "Vó, posso falar no palco também?" "Claro, meu filho, mas fala com verdade. Porque voz bonita tem muita, mas alma limpa é raro." A viagem estava marcada para o mês seguinte, mas antes de embarcar, Jacira decidiu fazer algo simbólico. Reunir todo o coral e cantar uma última vez no terreiro da antiga fazenda. Sem palco, sem plateia. Apenas elas, a terra e o céu testemunhando o milagre de quem soube renascer da lama. Cantando. Era fim de tarde em São Jerônimo do Vale. O céu avermelhado pintava a paisagem com tons de memória. O terreiro da antiga fazenda, onde tudo começou e onde tudo desabou, estava limpo, varrido com carinho por Elita e as mulheres do coral. Não havia palco, só um tapete de palha estendido no chão, bancos de madeira, lanternas feitas com potes de vidro e o som dos grilos se misturando à brisa. Jacira chegou descalça, com o velho chale nos ombros, segurando um pequeno bastão de madeira onde havia entalhado a faca, a palavra raiz. Ao seu lado, Zeca carregava o caderno de poemas. Eduarda, agora parte do coral com a alma leve, vestia uma bata simples, trançada à mão por mulheres do grupo. "Hoje a gente não canta para ninguém ver", disse Jacira diante de todas. "A gente canta para lembrar, para agradecer à terra que nos ouviu quando ninguém mais queria." O coral formou o círculo. As mulheres deram as mãos. Algumas choravam já antes da primeira nota, e então começaram a cantar. "Essa terra me enterrou um dia, mas do barro brotou meu som. Cada passo sobre essa areia me lembra que eu ainda sou dom." A voz de cada uma preenchia o ar como incenso.
Era um canto de despedida, mas também um renascimento. Não estavam indo embora. Estavam levando aquele chão dentro da voz. No meio da canção, Zeca caminhou até o centro do círculo. Abriu o caderno e recitou: Quem não ouve o barro secar, nunca entende o valor da chuva. Quem cala uma mulher, enterra a própria raiz. Mas se a gente cantar junto, até o silêncio floresce. A emoção era tamanha que, mesmo sem plateia, todas aplaudiram como se o mundo assistisse. Jacira pegou um punhado da terra do terreiro e colocou num pequeno saquinho de pano. Isso aqui vai comigo para Portugal, para quando eu pisar naquele palco longe, lembrar que meu pé é barro e minha voz, semente. Antes de saírem, cada mulher escreveu um nome num pedaço de pano. O nome de alguém que foi silenciado em vida. Costuraram todos os pedaços num único estandarte, que levariam como bandeira. E quando deixaram o terreiro, não havia tristeza. Havia missão. Porque a partir daquele instante, a voz do sertão brasileiro estava pronta para atravessar o mar e cantar. O avião tocou o solo em Lisboa numa manhã fria e úmida. Jacira, ao lado de Zeca e Leôncio, olhava pela janela como uma criança diante de um mundo novo. As ruas largas, as fachadas antigas, os trilhos dos bondes, tudo parecia saído de um livro. E pensar que minha voz, sem dente e sem diploma, atravessou o oceano, murmurou ela, emocionada. O grupo de mulheres foi recebido por organizadores do festival com um respeito quase solene. Esperavam estrelas, mas receberam raízes vivas. Esperavam intérpretes, mas encontraram testemunhas do Brasil profundo. No hotel simples onde se hospedaram, Jacira tirou o saquinho de barro da mala e o colocou sobre a cômoda. Ficaria ali, como relicário, até a apresentação. Na noite anterior ao evento, houve um jantar de boas-vindas com todos os artistas convidados. Músicos africanos, cantoras espanholas, poetas irlandesas. Todos queriam conhecer Jacira, mas ela se mantinha quieta, observando. Até que uma das artistas, uma cantora francesa chamada Amélie, se aproximou. É verdade que você recusou um contrato milionário? É verdade. Por quê? Jacira pensou por um instante e respondeu. Porque minha alma é de barro, e contrato de ouro não combina com barro. Amélie sorriu, encantada. Outras artistas se juntaram, e ali mesmo, naquela noite, as mulheres começaram a cantar juntas, cada uma trazendo um pedaço de sua terra. Foi então que alguém pediu. Jacira, canta pra nós? Ela olhou em volta. O salão estava silencioso. Fechou os olhos, respirou fundo, e sem pensar duas vezes, começou a cantar baixinho. Somos terra que canta. 1, 2 vozes se juntaram. Depois 5, depois 15. Quando terminou, o salão estava em lágrimas, e uma poeta portuguesa emocionada disse: Essa mulher não fala. Essa mulher rega a alma da gente. Na manhã seguinte, a cidade acordou com o nome de Jacira estampado nos jornais locais. A brasileira que trouxe o coração do sertão até o Tejo. E naquela noite, elas pisariam no palco do mundo. Não como espetáculo, mas como semente. O Teatro da Liberdade, no coração de Lisboa, estava lotado. Artistas de todos os continentes, jornalistas, intelectuais, embaixadores e espectadores comuns ocupavam cada fileira do salão. O festival havia deixado claro. O encerramento seria com o coral brasileiro liderado por Jacira Menezes, a mulher que havia emocionado uma nação inteira. Nos bastidores, Jacira respirava fundo. Estava com o mesmo vestido bordado pelas mulheres de São Jerônimo. O chale no ombro, o saquinho de barro no bolso. Em silêncio, observava suas companheiras ajeitando as roupas, segurando as mãos umas das outras, contornando o nervosismo com risos e lembranças. Zeca segurava firme o caderno de poemas. Leôncio ajeitava os microfones. Eduarda puxava o coral para uma oração antes de entrarem. Que o que sair da nossa boca hoje seja mais do que som, seja lembrança, seja raiz. O apresentador internacional subiu ao palco e anunciou: Senhoras e senhores, nesta noite, o chão brasileiro sobe ao palco. Com vocês, direto do sertão, as vozes da terra. A cortina se abriu. E o que se viu foi um grupo de mulheres descalças, de mãos dadas, olhos fechados e corações abertos. Jacira deu 2 passos à frente. A plateia segurou a respiração. E então, o primeiro acorde. Somos chão que nunca secou, voz que o vento não levou. Se calaram nossas avós. Agora o mundo vai ouvir nossa voz. E o mundo ouviu. As palavras em português ecoavam como lamento e como grito.
como reza e como denúncia, como lágrima e como flor. Na penúltima estrofe, Zeca caminhou até a frente do palco e abriu seu caderninho. Leu com a voz trêmula, mas firme. Se a voz da minha avó chegou aqui, é porque o mundo ainda tem jeito. E se tem menino escrevendo com alma, é porque o barro não morreu. O teatro veio abaixo em lágrimas e aplausos. Artistas se levantaram. O público inteiro ficou de pé. Era mais do que um reconhecimento. Era uma reverência. Jacira fechou os olhos, sentiu o calor das luzes, mas em sua mente, o que ela via era o terreiro de casa, o balde d'água no braço, o rádio velho pendurado na parede. E quando os aplausos pareciam não cessar, ela deu o último passo à frente, tirou do bolso o saquinho de barro e levantou-o no alto, dizendo: "Isso aqui é o Brasil que ninguém quis ouvir, mas agora canta com o mundo." Após a apresentação, Jacira pensou que tudo estava terminado, que haviam cumprido sua missão, que agora voltariam ao sertão com o coração cheio e a alma leve. Mas no dia seguinte, durante a cerimônia de encerramento do festival, veio o inesperado. O curador do evento subiu ao palco com um envelope e anunciou em tom solene: "Este ano, por decisão unânime da Comissão Internacional, entregamos a Medalha da Liberdade Cultural a uma mulher cuja voz ultrapassou o som e se tornou ponte, cura e semente. Com vocês, Dona Jacira Menezes." As luzes se voltaram para ela. Jacira, sentada entre suas companheiras, ficou imóvel, surpresa, assustada. Zeca a empurrou de leve. "Vai, vó, é sua." Ela se levantou, tímida. Subiu ao palco devagar, pisando no piso estrangeiro com pés descalços, como quem leva o Brasil inteiro embaixo dos calcanhares. Recebeu a medalha com um sorriso tímido, mas ao pegá-la, não a pendurou no pescoço. Apenas segurou com firmeza e foi até o microfone. A plateia silenciou. Jacira respirou fundo, olhou o teatro cheio e disse: "Essa medalha não é minha. Eu sou só a boca. Mas o que vocês ouviram veio de muita garganta calada, de muita mulher ferida, de muito povo que não tem nem microfone, nem palco, nem medalha." Levantou o objeto reluzente para o alto. "Isso aqui é de cada mãe que canta lavando roupa, de cada avó que canta pro neto dormir, de cada moça que apanhou e cantou escondido para não enlouquecer. Isso aqui é do Brasil que canta mesmo sem ninguém ouvir." E sem esperar aplausos, desceu do palco. A medalha ainda em mãos, mas a alma em paz. Zeca a esperava com os olhos marejados. "Vó, o mundo tá diferente depois que a senhora cantou." Ela sorriu e respondeu baixinho: "Tomara que seja só o começo, porque agora tem muita gente encontrando a própria voz." E naquele instante, sem dizer mais nada, o teatro inteiro se levantou. Não aplaudiram com barulho. Aplaudiram com silêncio absoluto, como se todos entendessem, enfim, que a grandeza de Jacira não estava na nota que ela alcançava, mas na verdade, que ela não escondia. De volta ao Brasil, Jacira foi recebida como heroína em São Jerônimo do Vale. O coral, as crianças, os vizinhos, todos queriam abraçá-la, ouvi-la, tocá-la, como se o barro que ela levava nos pés agora fosse ouro em pó. Mas nem todo mundo estava feliz. Nos bastidores da política, a voz de Jacira começou a incomodar. Em gabinetes cheios de ar-condicionado e tapetes felpudos, se discutia como aproveitar aquela imagem para fins eleitorais. E foi aí que começou a verdadeira tentativa de silenciar o que não podia mais ser calado. Um senador poderoso, de fala mansa e promessas sedutoras, enviou representantes à casa de Jacira. "Queremos transformá-la em embaixadora da cultura brasileira, gravar comerciais, fazer viagens internacionais, campanhas de incentivo, claro, com uma compensação justa." Jacira escutou em silêncio. Depois perguntou: "E o que vocês querem em troca?" "Nada demais. Apenas sua imagem atrelada ao projeto. Uma fala aqui, uma foto ali. Só um empurrãozinho simbólico." Ela cruzou os braços. "Eu não fui cantada pela minha imagem. Eu fui ouvida pela minha dor. E minha dor não tem partido. Mas, Jacira, pense no alcance." Ela cortou. "O alcance que me importa é o das mãos que estão aprendendo a segurar um violão pela primeira vez. O resto, vocês usam para fazer promessa em ano de eleição." A conversa acabou ali, mas a tentativa de manipulação não. Nos dias seguintes, começaram a circular vídeos falsos nas redes sociais, montagens onde Jacira supostamente declarava apoio a esse ou aquele candidato. Falsas entrevistas,
textos falsos com sua assinatura. Leôncio recebeu um aviso anônimo. Eles vão tentar apagar a origem da voz dela. Vão tentar transformá-la em produto de propaganda. Jacira, ao saber disso, foi à rádio local e pediu o microfone ao vivo. Disse com clareza para o Brasil inteiro ouvir: "Meu nome é Jacira Menezes. Eu nasci no barro. Cantei por necessidade, não por fama. E ninguém tem o direito de vestir minha dor com terno e gravata. Minha voz não pertence a partido nem a propaganda. Minha voz é do povo. E se tentarem sequestrar isso, eu grito mais alto." A resposta do povo foi imediata. Milhares replicaram o vídeo com a hashtag Minha Voz é Livre. E naquele momento, Jacira deixou de ser apenas uma referência cultural. Ela virou um símbolo de resistência contra o uso político da dor alheia. E mesmo sem nunca ter entrado num palanque, sua fala foi a mais forte que o país ouviu naquele ano. Após o discurso que ecoou pelo país, Jacira achou que as coisas acalmariam. Mas foi o contrário. Em vez de se apagarem, as vozes começaram a se multiplicar. De norte a sul, mulheres criaram centros culturais inspirados no exemplo de São Jerônimo. Eram varandas improvisadas, salas de escola emprestadas, quintais com banquinhos e violões velhos. E todos tinham o mesmo nome: Filhas do Barro. Leôncio, ao perceber o tamanho da onda, propôs: "Jacira, a gente precisa organizar isso. Criar uma rede de verdade, um movimento nacional com coordenação. Podemos chamar professores, artistas, gente que quer ajudar." Jacira pensou por um instante. Olhou para o galpão, onde uma nova geração ensaiava canções autorais. Depois fitou Zeca, escrevendo num caderno com um lápis pela metade: "Vamos, mas não para virar ONG de papel. A gente vai organizar sim, mas para manter a essência, chão, verdade e música que cura." E assim nasceu a Rede Filhas do Barro, com o objetivo de formar mulheres como cantoras, compositoras e educadoras populares. Tudo com base no princípio simples de Jacira: quem canta sua história, nunca mais canta a história dos outros. Em poucos meses, a rede já contava com 74 núcleos em comunidades do interior, 212 mulheres formando novos corais, 16 crianças alfabetizadas com letras de música e mais de 300 composições originais sendo gravadas com celulares, panelas e tambores velhos. Os números chamaram a atenção da imprensa internacional. Revistas francesas, rádios argentinas, documentaristas da Alemanha, todos queriam entender como uma senhora sem dentes, sem diploma e sem vergonha de ser quem é, havia liderado uma revolução sonora. Mas Jacira recusava os rótulos. Quando perguntaram se ela se considerava uma líder, respondeu: "Líder é quem anda na frente. Eu só ando junto. Cada mulher dessas é um pedaço da minha voz que criou pernas próprias." Para facilitar a comunicação entre os núcleos, Zeca, agora com 12 anos e um brilho nos olhos de quem acredita, começou a aprender sobre computadores e criou com Leôncio um site simples, onde mulheres podiam enviar suas canções, trocar cartas e até pedir conselhos diretamente a Jacira. Ela, claro, respondeu cada uma à mão, com letra torta, mas com alma firme. E assim, a mulher que um dia foi forçada a cantar como piada, agora ensinava um país inteiro a cantar com propósito. Não precisava de palco, porque tinha se tornado o próprio eco. Meses depois da criação da Rede Filhas do Barro, uma equipe da emissora internacional BBC desembarcou em São Jerônimo do Vale. A repórter, uma mulher negra de origem jamaicana chamada Nyasha Brown, chegou com uma câmera no ombro e lágrimas nos olhos já no primeiro contato. "Eu vi vocês na internet e soube que precisava vir. Minha avó também cantava para esquecer a fome." Jacira, como sempre, respondeu com simplicidade: "Então você já entende tudo, minha filha." Durante uma semana, Nyasha acompanhou a rotina das mulheres do coral, ouviu canções sendo compostas, viu os pés sujos, os risos espontâneos, os silêncios cheios de história. Ela não queria fazer uma matéria, queria registrar um fenômeno humano. O documentário, intitulado A Voz que Brotou do Barro, foi exibido primeiro no Reino Unido, depois em mais de 20 países. Era uma mistura de música, depoimentos e poesia, com foco na história de Jacira, mas também nas vozes que ela fez florescer. A repercussão foi imediata. Mensagens chegaram de todos os continentes. Universidades queriam traduzir as letras para suas aulas de sociologia e literatura. Escolas africanas queriam aprender a metodologia de ensino do coral.
uma associação de mulheres no Nepal enviou um vídeo cantando Somos Terra que Canta em sua língua local. Leôncio, ao ver tudo aquilo no computador velho da escola, disse: Jacira, o mundo tá pedindo para aprender com a gente. Ela respondeu servindo café no copo de alumínio. Então a gente ensina, mas sem deixar que tirem a raiz, porque tem gente que leva o barro, mas esquece da lama que ele veio curar. Para garantir isso, criaram uma cartilha popular, escrita a partir da fala das próprias mulheres. Sem palavras difíceis, sem método europeu, só a essência. Escrever, cantar, acolher. E Jacira, com sua voz cada vez mais firme, gravou o prefácio. Se você tem uma história, você tem uma canção. E se sua voz ainda não saiu, escute o silêncio, porque é ali que ela mora. O impacto do documentário foi tão profundo que a ONU entrou em contato com a rede para propor uma apresentação especial no Dia Internacional da Mulher em Nova York. Zeca, com os olhos brilhando, perguntou: A gente vai, vó? Jacira pensou. Olhou para o terreiro, olhou para as mulheres varrendo o galpão e disse: Vamos, mas a gente vai levar a poeira do chão junto com a gente, para cantar descalço, até no tapete da ONU. E assim, o barro de São Jerônimo se preparava para pisar onde nenhum sapato brilhoso jamais ousou cantar com tanta alma. O Salão das Nações Unidas, em Nova York, estava lotado. Chefes de Estado, embaixadoras, ativistas, tradutores simultâneos, gente que se acostumou a ouvir discursos impecáveis, argumentos técnicos, palavras frias. Mas ninguém ali estava preparado para o que viria naquela tarde. O mestre de cerimônias anunciou em um inglês cerimonioso: Directly from Brazil, we present the voices that rose from the earth, the voices of the barro, led by Dona Jacira Menezes. A cortina se abriu, e o silêncio caiu como um manto. Ali estavam elas, 15 mulheres, de vestidos floridos, descalças, com olhares firmes. Jacira caminhou até o centro, com o xale dobrado nos ombros e o saquinho de barro na mão. Zeca ao lado, com o caderno apertado contra o peito. Eduarda segurava a bandeira costurada com nomes de mulheres esquecidas. Ela se aproximou do microfone. Falou devagar, em português, com a cabeça erguida, e com cada palavra sendo traduzida nos fones dos líderes do mundo. Eu não vim aqui ensinar, vim lembrar. Lembrar que enquanto vocês decidem leis, tem mulher cantando para não enlouquecer. Lembrar que enquanto o mundo busca progresso, tem menino escrevendo poema na poeira do terreiro. E lembrar que a voz mais poderosa é a que ninguém quis ouvir. Depois disso, não disse mais nada. Apenas olhou para as companheiras. E começaram a cantar. Somos chão que nunca secou voz que o vento não levou. A canção, simples e crua, ecoou pelo salão de mármore como se o barro tivesse rompido as estruturas do poder. Em meio aos ternos caros, às bandeiras, aos crachás dourados, as vozes de mulheres do sertão tomaram conta daquele espaço. E o que antes era palanque, virou altar. No final, Zeca leu um novo poema. Se o mundo esquecer do barro, ele volta como flor, porque a raiz não precisa de aplauso, só de espaço para crescer com dor. A ONU se levantou. Diplomatas aplaudiram. Ministros choraram. E uma mulher africana, representante de um pequeno país esquecido do mapa, gritou: Essa voz é minha também! Foi nesse momento que o impossível aconteceu. As mulheres de outros países tiraram os sapatos. E ali, no chão frio de mármore branco da sede da ONU, o mundo cantou descalço. Jacira não sorriu, nem chorou. Apenas fechou os olhos e murmurou baixinho: Agora sim, o mundo sabe que o barro fala. Após a apresentação histórica na ONU, Jacira e o coral retornaram ao Brasil com uma recepção calorosa e emocionada. Mas ela, sempre silenciosa em meio à euforia alheia, sentia algo diferente no peito. Era tempo de registrar, não por vaidade, mas por missão. A gente já cantou nossas histórias, agora tem que escrever, porque palavra falada voa, mas palavra escrita cria raiz. Foi Zeca quem teve a ideia. E se a senhora escrevesse um livro, com tudo, desde o começo? Jacira riu. E quem vai querer ler livro de uma velha ascendente? Mas no fundo ela sabia. Era a hora. Reuniu Leôncio, Eduarda e o próprio Zeca. E juntos, criaram um caderno grande, artesanal, com folhas recicladas, costurado à mão pelas mulheres do coral. Na capa, uma inscrição simples, gravada com ferro quente na madeira. O barro canta.
por Jacira Menezes. Ela começou a ditar. Dia após dia, Zeca escrevia. Às vezes, chorava antes de terminar um parágrafo. Outras vezes, sorria sem perceber. Jacira relembrava tudo. A infância, a perda dos dentes, a humilhação no aniversário, a primeira vez que cantou sozinha, a volta por cima, a construção da rede, a viagem ao exterior. Mas também contava o que ninguém sabia. Os dias de fome, as palavras que engoliu, as cartas que escreveu e nunca enviou, as músicas que cantava só para si mesma, dentro do banheiro, com vergonha da própria voz. A escrita virou cura e virou missão coletiva. Cada mulher do coral escreveu um pequeno capítulo no final do livro, com sua própria letra, torta, suada, mas viva. O livro foi lançado na praça principal de São Jerônimo, em um evento aberto, sem palco, com fogueira, rede esticada entre os postes e cheiro de milho assado no ar. Centenas de pessoas compareceram. Vieram de longe. Jacira não fez discurso. Apenas abriu o livro, na página marcada por uma fita vermelha, e leu um trecho. Me obrigaram a cantar como piada. Mas minha voz não era brincadeira, era memória, era herança, era a vingança da verdade contra o riso torto. Silêncio. E depois, aplausos. Mas o que emocionou mesmo foi ver Zeca, no final da noite, oferecendo autógrafos com a avó. Quer que eu escreva seu nome junto com o dela? Perguntava com o lápis na mão. E as pessoas diziam, quero sim, porque agora eu também sou filha do barro. Depois do sucesso do livro, das apresentações e dos convites internacionais, Jacira fez um pedido simples a Leôncio. Quero voltar onde a lama levou tudo, sozinha, só eu, o barro e meu silêncio. Ele entendeu de imediato. Preparou a caminhonete velha, chamou Zeca e foram em silêncio até os fundos do vale, onde antes existia sua antiga casa. Hoje, só restava o esqueleto de uma cerca, um pé de caju retorcido pelo tempo e algumas lajotas fundidas no solo, como cicatrizes de concreto. Jacira desceu, tirou as sandálias e caminhou descalça. Fechou os olhos. Ali estava tudo. A dor, a perda, a humilhação, mas também o início da virada. O útero de onde sua nova vida havia nascido. Aqui eu chorei como nunca. Aqui eu achei que tinha acabado. E foi bem aqui que Deus me fez cantar. Zeca pegou o violão. Leôncio montou um pequeno banco de madeira improvisado com 2 pedras. E Jacira sentou, respirou fundo e começou a cantar uma nova melodia. Dessa vez, não era hino, nem canção coletiva. Era íntima, quase um sussurro. Aqui eu fui pó, fui silêncio e fui dor. Aqui me levaram sem ter compaixão, mas o barro guardou meu amor, e hoje eu canto, sem pedir perdão. Zeca acompanhava com acordes simples. O vento parecia respeitar a música. As árvores ao longe dançavam de leve, e no meio da terra rachada brotava a coisa mais rara que o mundo podia oferecer. Paz. Jacira chorou, mas não de tristeza, de alívio. Ali, naquele cenário de escombros, fez as pazes com tudo, com quem a zombou, com quem não a ouviu, com o que perdeu, com o que sobrou, e principalmente, consigo mesma. Ao terminar a canção, enterrou o saquinho de barro que havia levado consigo desde Lisboa. Volta pra casa, meu chão. Agora você pode descansar também. E então, sorriu, porque pela primeira vez na vida, cantar não doía. Cantar só aliviava. Dias depois de sua visita silenciosa às ruínas da antiga casa, Jacira recebeu um envelope com selo dourado e um carimbo de uma editora tradicional de São Paulo. Dentro, uma carta. Prezada Dona Jacira, seu livro, O Barro Canta, chegou às nossas mãos. O que lemos não foi apenas uma autobiografia, foi um documento, uma história nacional. Queremos transformar essa obra em uma publicação oficial, com distribuição nacional e internacional, e traduzi-la para 6 idiomas. Se a senhora permitir, o mundo vai ler o que o Brasil quase calou. Jacira leu devagar. Ficou em silêncio por um tempo. Depois sorriu e disse: agora o povo vai saber que até o barro tem sotaque. E tem coisa que só se entende com o pé descalço. Zeca, radiante, ajudou a revisar os textos para envio à editora. Cada palavra foi mantida como saiu da boca de Jacira. Sem polimento, sem correções gramaticais, sem tirar o que doía. Eduarda escreveu o pós-fácil, contando como passou de zombadora a discípula.
E no lançamento oficial, ocorrido na Bienal do Livro de São Paulo, Jacira foi chamada para a mesa de honra. Lá, sentada entre autores premiados, intelectuais e jornalistas, ela segurava o livro como quem segura um filho, com orgulho, mas sem medo de deixá-lo caminhar sozinho. Na hora de falar ao público, pegou o microfone e disse: "Vocês estudaram para escrever. Eu vivi. Não é melhor nem pior, é só diferente. E é por isso que a minha palavra canta." Aplaudida de pé, recusou o título de escritora. "Sou contadora de lembrança. Meu diploma foi a enxada. Meu dicionário foi o silêncio. E minha gramática foi o choro." A primeira tiragem do livro esgotou em 2 semanas. Veio a tradução para o francês, o inglês, o espanhol, o crioulo haitiano, o suaíli, o alemão. E o que mais emocionou Jacira foi receber, meses depois, uma carta de uma mulher analfabeta do interior do Maranhão que pediu que alguém lesse o livro para ela, e depois escreveu com a ajuda da neta: "Jacira, sua voz parece a minha alma falando. Obrigada por cantar o que eu nunca soube dizer." Ela segurou a carta contra o peito e disse: "Agora sim, agora minha voz aprendeu a escrever." Porque ali, entre palavras tortas e verdades retas, Jacira Menezes virou mais do que autora. Virou voz escrita do Brasil que ninguém leu, até agora. Inspirado pelo sucesso do livro e movido por um desejo que crescia dia após dia, Zeca começou a fazer algo em segredo. Toda tarde, enquanto Jacira dava aula ou atendia alguém da comunidade, ele sentava sob a sombra da mangueira, com seu caderninho no colo, lápis na mão e os pés sujos de barro. Ali, sem ninguém ver, estava escrevendo o seu próprio livro. Mas não era um diário, nem um poema. Era algo novo. Chamava-se Caderno de Sementes, o que aprendi com minha avó. Era feito de pequenas frases, histórias curtas, ensinamentos que ele escutava, observava ou sentia ao lado dela. Tudo escrito com simplicidade, mas com profundidade rara. Voz baixa não é falta de força, é que quem grita demais esquece de ouvir. Quando a avó canta, até o relógio ouve. A senhora não tem dente, mas mastiga mentira melhor que qualquer um. O mundo tentou rir dela, mas ela fez do riso um violão. Jacira descobriu o caderno sem querer, enquanto recolhia roupas no quarto. Leu em silêncio, com o coração disparado e as mãos tremendo. Quando terminou, foi até Zeca, que brincava descalço no terreiro. "É seu esse caderno?" Ele ficou vermelho. "É, tô escrevendo para não esquecer o que eu aprendi. Um dia você vai embora. E eu não quero esquecer." Jacira sentou no chão ao lado dele, abraçou o neto com força e disse: "Você não precisa guardar minha voz no papel, porque ela tá aqui, ó." E bateu de leve no peito dele. "Plantada. E quando você crescer, vai cantar com ela, mesmo sem abrir a boca." Aquela noite foi diferente. Jacira pediu a Zeca que lesse alguns trechos na aula do coral. As mulheres ouviram caladas, choraram em silêncio. E no fim, uma delas disse: "Esse menino é a semente mais bonita que essa rede já plantou." Dias depois, uma editora independente entrou em contato para publicar o caderno como um livro de frases e poesias. Jacira autorizou, mas com uma condição: todo o lucro vai para montar bibliotecas nos galpões. Se o povo aprendeu a cantar, agora vai aprender a escrever também. E assim, o menino que nasceu ouvindo música no colo da avó se tornava o primeiro autor mirim da rede Filhas do Barro. Não como filho da fama, mas como herdeiro de um legado que nem a lama, nem o tempo, nem o mundo moderno conseguiram enterrar. O lançamento oficial do Caderno de Sementes aconteceu na mesma praça onde Jacira lançara o próprio livro meses antes. Mas dessa vez, era Zeca quem subia ao pequeno palco improvisado, com o caderno nas mãos e o coração saindo pela boca. A praça estava lotada. Mulheres do coral, crianças das comunidades vizinhas, professores, artistas, jornalistas, todos queriam ver o menino que havia transformado as falas da avó em poesia que cabia no bolso. Jacira, sentada na primeira fileira, com o xale colorido nos ombros e os olhos brilhando de orgulho, sorria como se cantasse em silêncio. O evento era simples, como tudo que vinha deles: cadeiras de palha, café coado, cuscuz com manteiga. E muita, muita emoção. Zeca subiu ao microfone e leu: "Eu não sou poeta, eu só sou neto. Mas se neto é quem carrega o que a avó deixou, então eu tenho um universo inteiro para carregar." Leu mais um trecho, e mais outro. Depois olhou para Jacira.
Vó, você me ensinou a cantar. Agora eu tô tentando ensinar o mundo a escutar. Jacira subiu ao palco com dificuldade. A idade já pesava nas pernas, mas a força da alma empurrava os passos. Pegou o microfone e disse: Esse menino nasceu do meu sangue, mas as palavras que ele escreve nasceram da dor que o mundo me fez engolir. E se ele tá devolvendo tudo isso em forma de verso, então quer dizer que minha história valeu a pena. A praça inteira se levantou. Aplaudiu. Chorou. Foi quando Leôncio, emocionado, subiu ao palco com uma surpresa. Entregou a Jacira um envelope com um convite especial. Você foi escolhida para dar nome à nova Escola Municipal de São Jerônimo. Jacira ficou sem reação. Escola... com meu nome? Sim. Vai se chamar Escola de Cultura e Palavra Jacira Menezes. Porque aqui, a senhora ensinou mais que música. Ensinou gente a viver com coragem. Ela abaixou a cabeça, respirou fundo e disse apenas: Então escreve aí no letreiro: Aqui o barro fala alto. E todos aplaudiram de pé, porque naquele instante, o barro, a mulher, a avó, a voz, tudo era uma coisa só. Meses se passaram. A rede Filhas do Barro seguia firme, agora presente em mais de 300 comunidades do país. O caderno de sementes era adotado como leitura em escolas públicas. E a Escola de Cultura e Palavra Jacira Menezes, em São Jerônimo do Vale, já tinha seus primeiros alunos escrevendo suas próprias canções. Jacira, cada vez mais em silêncio, já não dava aulas como antes. Caminhava mais devagar, dormia mais cedo. Mas o brilho nos olhos, esse nunca apagou. Zeca, agora com 13 anos, era quem mais percebia. Vó, a senhora tá triste? Não, meu filho. Tô cheia. Meu peito tá tão cheio de gratidão que parece que não cabe mais nada, e quando o coração fica assim, ele vai se preparando para descansar. Numa manhã fresca de outono, Jacira se sentou sozinha no terreiro. Vento leve, sol manso, cheiro de café no ar. Pegou seu velho caderno, escreveu 4 versos e fechou os olhos. Horas depois, Zeca a encontrou ali, adormecida, com um sorriso no rosto e a mão ainda segurando a caneta. Ela havia partido, sem dor, sem aviso, com a serenidade de quem cumpriu tudo o que tinha vindo fazer. O país inteiro parou. Jornais, rádios, programas de TV, escolas, igrejas, todos prestaram homenagens. Mas nenhuma foi tão bonita quanto a que aconteceu na pequena praça de São Jerônimo. Centenas de mulheres, de várias cidades, reuniram-se descalças em silêncio, com panos brancos no ombro, cantando em uníssono a canção que ela mesma escreveu. Se minha voz um dia falhar, que a tua cante por mim, porque mulher do sertão é raiz que não tem fim. Zeca subiu ao pequeno palco, com os olhos molhados, e leu os últimos versos que Jacira havia escrito antes de partir. Se um dia meu canto cessar, não se calem por dó. Plantem minha voz na terra e deixem que floresça em vós. Depois disso, colocou o velho caderno de Jacira dentro de uma caixa de madeira, junto ao saquinho de barro e o chale desbotado. Enterrou tudo aos pés da mangueira onde ela gostava de se sentar. Colocou uma pedra em cima e escreveu com carvão: Aqui descansa quem nunca descansou. Aqui canta quem nunca calou. E foi assim que a mulher sem dente, sem diploma, sem medo, virou semente. Hoje, onde quer que uma mulher cante sem medo, onde quer que uma criança escreva sua dor como poesia, onde quer que alguém escolha verdade em vez de aplauso, Jacira Menezes vive. Porque certas vozes não morrem, elas viram chão, viram canto, viram eternidade.